Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Essa é a aula 1 sobre epigenética, estilo de vida, inflamação e câncer. E onde está o estresse, os estados emocionais? Esse é um projeto da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, e um projeto de busca de famílias com síndromes hereditárias de câncer. Então, essa parte da capacitação faz parte. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a nossa aula 1. Então, já está chegando o compartilhamento de tela aqui. Então, o nome da aula é Epigenética do Estilo de Vida, Estresse, Estados Emocionais, Inflamação e Câncer. Eu sou a professora Adriana Madeira, sou da UFES. Bom, então, quando a gente fala de epigenética, é importante a gente lembrar que não são alterações nas letrinhas do DNA, e sim modificações que alteram a expressão dos genes. As principais são metilação do DNA, aqui representada com esses pininhos pretos, alterações nas histonas, que são as proteínas que empacotam o DNA. E tem também alterações nos microRNAs, e a gente vai vendo isso ao longo do nosso curso. Então, hoje, nós sabemos que os ambientes, né, os fatores ambientais a qual estamos expostos, como, por exemplo, poluentes, se bebemos, se fumamos, as nossas escolhas, se a gente faz atividade física ou não, ou se nós somos estressados ou não, isso daqui altera as marcas epigenéticas deixadas ao longo do nosso DNA. E até mesmo o empacotamento desse DNA. E isso pode facilitar ou dificultar a expressão desses genes. Então, principalmente esses mecanismos, né, que é a metilação do DNA e as modificações de histona, que leva ao remodelamento da cromatina, pode levar à suscetibilidade a doenças ou alterações, por exemplo, na longevidade, na resposta ao estresse, etc. Então, hoje, nós sabemos que os nossos genes, eles não são estáticos, eles são alterados pelas nossas experiências, mas não são todos os genes. Alguns genes são mais suscetíveis a essas alterações, mais sensíveis, o que a gente chama de adaptação ao meio. Por exemplo, se nós passamos pela guerra, se nós passamos fome, coisas assim muito extremas, isso pode alterar a expressão de alguns genes. E é isso que nós estamos estudando agora. Por quê? Porque alguns favorecem o aumento dos estados inflamatórios. Por exemplo, genes relacionados ao estresse aumenta a inflamação. E inflamação é uma das principais causas de doença conhecida. Então, isso nos dá, por um lado, uma esperança, porque a gente não é vítima da nossa genética, mas, por outro lado, também nos responsabiliza muito e responsabiliza também a sociedade, porque se as mães não são cuidadas, se as crianças não são alimentadas, isso gera uma resposta na forma de doença, de inflamação e doença, e essa resposta pode durar gerações, tá bom? Então, não somos mais vítimas do nosso DNA. Então, ficam as marcas das nossas escolhas, quando a gente pode escolher, porque também quem que escolheu, né, nascer na guerra ou passar fome? Com certeza não. Então, a ideia é que, ao longo da vida, essa fita de DNA aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela vai adquirindo marcas que são ajustes, ou como se fossem adaptações na receita do bolo, que é só sua receita, porque aquela experiência é sua, aquela receita é sua. Então, ao longo da vida, dependendo de tudo que a gente passa, dos alimentos que a gente está em contato, dos químicos ambientais que a gente está em contato, do estresse que a gente passou, a gente vai adquirindo essas marcas que modulam a expressão gênica. Então, existem fases de maior suscetibilidade, por exemplo,
bebê é muito suscetível, gestacional é muito suscetível essa fase gestacional. Aí tem o adulto, o idoso, né, então ao longo da vida a gente escreve uma história, que é uma história de adaptação em cima do nosso DNA. Então tem uma revisão muito bonita que fala sobre, eh, a herança epigenética, ela fala sobre os conceitos, os mecanismos e as perspectivas, que define 3 tipos de eventos epigenéticos. O primeiro é chamada epigenética direta, ou seja, aquela do nosso estilo de vida. Bom, eu estou fumando, eu estou bebendo, o que que eu como, qual é a água que eu tomo, a que eu estou exposta. Então, as minhas experiências diretas, né, essa epigenética direta é uma. A epigenética indireta, que é decorrente das experiências no meu ventre, ou seja, são as experiências que eu não posso escolher, mas que a minha mãe escolheu por mim. Então, se ela passou fome, se era uma mãe obesa, né, se ela foi abandonada, são coisas que eu no intraútero não escolhi passar, mas eu estou sujeito. E essa fase é muito importante para a aquisição dessas marcas ou dessa programação fetal. Porque a programação, por exemplo, da inflamação pode começar aqui. A pessoa está programada a ser inflamada. Por exemplo, se for filho de uma mãe obesa, ou uma pessoa que teve uma nutrição inadequada. Dependendo desses fatores estressores e também da carga genética que eu trouxer, e também daquilo que eu herdei dos meus antepassados, porque aqui é epigenética indireta 2, né, eu vou ter essas características. Então, aqui já falei do terceiro, né, a epigenética indireta 2, que é decorrente das experiências dos antepassados. Então, nós que tivemos antepassados, a gente fala: "Ninguém aqui foi rei e rainha", né. A gente passou muito apuro, né, os nossos antepassados. Quem são os nossos antepassados? São pessoas que sofreram muito, que passaram fome, que fugiram de guerra, que fugiram da fome, ou que foram escravizados, né, que foram pegos, presos, né, que são as histórias, dos nossos afrodescendentes, dos indígenas, que são histórias, assim, terríveis, né. Então imagina o que que é que nós trouxemos daquele tempo, eu fico pensando às vezes. Então, uma única experiência, ela pode impactar o sujeito da experiência, o bebê no intraútero da mãe e até as células no intraútero, as células germinativas no intraútero desse bebê. Então, uma única experiência, se ela for muito drástica, por exemplo, uma experiência de guerra ou de fome, que são as experiências que marcam muito, elas podem já atingir, eh, a geração atual e mais 2, quer dizer, 3 gerações. Então, esse artigo, ele traz um gráfico, esse gráfico ele é bem legal, porque ele traz um ponto crítico, que é o ponto da concepção, e a partir daqui, a fase da gestação. E nós seremos, na nossa programação epigenética, fruto da cultura, do contexto social dos nossos antepassados, de momentos vividos antes da concepção desse bebê, da fase gestacional e da programação recebida aqui, e dos eventos acontecidos na vida precoce, principalmente daí. Então, isso é uma junção de fatores, que são os fatores genéticos, os fatores epigenéticos, os fatores nutricionais e ambientais de exposição, que vão fazer com que eu possa manifestar no futuro uma programação que já estava desde lá do intraútero, de manifestar uma doença inflamatória, uma doença cardiovascular, por exemplo. Então a programação, foi programado para ter isso ou aquilo, né, hoje já se admite isso.
Esse artigo também é bem interessante, porque ele cita outros autores, e esses autores, eles falam da dieta e epigenética, do tabagismo e epigenética, da poluição e epigenética, e dos fatores estressores, porque nós vivemos na sociedade moderna essa loucura. Então, olha só, eh, nós sabemos que mudanças epigenéticas estão implicadas em várias doenças, por exemplo, como câncer, doença cardiovascular. Gente, só aqui já dá quase tudo, né? Ó, câncer, doença cardiovascular, ansiedade, depressão, doença neurodegenerativa, metabólica, entra tudo, né? Diabetes, aquelas alterações de colesterol, né? Autoimunes, né? Doença reumática, né? Artrite reumatoide, várias. Então, eh, só deixa eu ajustar aqui. Então, todas essas doenças têm implicações também epigenéticas e podem ser programadas principalmente na fase do intraútero, porque o padrão pró-inflamatório pode ser definido a partir de uma mistura de vários eventos, que são eventos, eh, de exposição, tá? Tipo de alimento, atividade física, obesidade materna e várias outras coisas. Bom, então finalmente, aquela coisa do fenótipo é a relação do genótipo com o ambiente, a gente hoje sabe que passa pelo epigenoma, passa por essas marcas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Então esse conceito é um conceito que está bem aceito hoje, é bem novo. E é tão sério isso, que a gente pode, por exemplo, em cuidar de uma geração, modificar as próximas. Então vou falar para vocês esse exemplo desse rato, que é uma rata que ela é propensa a doenças metabólicas e câncer. Ela é obesa. Se eu suplementar, se eu cuidar da nutrição, fizer uma dieta suplementada durante a gestação, nessa rata, a prole já tem uma modificação, vai nascer 3 saudáveis para um como a mãe. E se eu não fizer nada, o que que acontece? Nasce 3 doentes, suscetíveis à doença, para um saudável. Quer dizer, olha a importância das políticas públicas, olha a importância de eu investir em saúde, de eu investir em educação, de eu investir em nutrição. É super legal esse exemplo, né, porque a gente vê que inclusive na próxima geração, os filhos desses ratos nascem todos saudáveis. Quer dizer, a gente pode mudar a nossa história. Isso nos dá uma alegria, porque quando era só a genética, a gente fala: "Não, eu sou vítima da minha genética, eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou ter isso". As pessoas falavam nas famílias: "Ah, eu já sei que eu vou morrer de doença cardíaca, minha família inteira morre". É possível que você morra de doença cardíaca, mas será que eu posso fazer alguma coisa para prolongar minha vida com qualidade? E hoje nós sabemos que atividade física, nutrição adequada, redução de estresse e várias outras coisas pode mudar muito o destino das pessoas e modificar essa programação que eu estava me referindo, que você tinha sido programado para ter determinada doença, e aí você pode desprogramar, fazendo bastante atividade física, se mantendo magro, né, aí você não vai ter a doença cardiovascular. Ou se tiver, ao invés de se manifestar essa doença com 60 anos, vai se manifestar lá com 80, já é bastante, né, já tá bom, ótimo, porque você vai ficar com anos de qualidade de vida, tá. Isso é um exemplo hipotético. Olha só que legal, tem um crustáceozinho chamado Daphnia, eles fizeram um experimento com a Daphnia e eles viram, a a transmissão transgeracional de informações. Então olha que interessante, quando você cria esse crustáceo, essa Daphnia, que ele é bem pequenininha, num aquário e coloca predadores, ela manifesta espinhos defensivos. Se você pegar os ovos dessa Daphnia, tirar dela
e colocar num aquário que nunca viu um predador, e esses ovos também não tiveram contato nenhum com o predador, só a mãe desses ovos. Acredita que esses crustáceos já vão nascer com espinhos defensivos, como se a mãe tivesse dito a eles: "Esse ambiente é perigoso". Então isso é muito interessante, porque imagina tantas experiências que a humanidade vive e que a gente fica pensando: "Nossa, mas por que tanto sofrimento nesse povo? Mas imagina o que esse povo passou, o que os antepassados passaram". Então quando a gente quer dar saúde e qualidade de vida, quanta coisa que a gente tem que mudar numa geração, fazer a geração saudável, para a gente poder diminuir, doença, e as coisas funcionam. É bonitinho, né, que esse artigo aqui de suplementação nutricional nesses animais, fala que nós somos o que a nossa avó comeu. Quer dizer, aí eu fico pensando: "O que que minha avó italiana comeu? O que que meu bisavô afrodescendente escravo comeu? Ou quanta fome que esse povo passou?". Aí fica pensando na família, né. Saibam que quando a gente passa fome, quando a gente passa, situações extremas como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a próxima geração pode manifestar obesidade, síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações, né, com diabetes, hipertensão e alterações lipídicas, né, de colesterol, triglicérides, que a gente fica pensando: "Nossa, mas da onde que veio isso, né?". Mas quem sabe não foi um ajustezinho na receita que fez com que isso se manifestasse. Bom, aqui é um zoom da Daphnia, né, a historinha que a gente contou, é um crustáceozinho muito simpático, bem pequenininho, chama pulga d'água, bem pequenininho mesmo. Quando a gente era criança, a gente pegava no riozinho, né, com a peneirinha, é de água doce. Então, desses exemplos que eu estou dando, tem muitos. Eu vou citar um aqui, que foi a exposição gestacional à fome na Segunda Guerra Mundial, que é chamado de o inverno da fome, em que as gestantes tiveram filhos com a maior taxa de esquizofrenia jamais vista. Mas como a esquizofrenia não é genética, então, e deve existir a parte genética, eu penso, né, que essas doenças são doenças complexas, multifatoriais. Então, a parte genética, obviamente, existe, mas houve também a falta da nutrição. Então, imagina o que que essas mães passaram durante a gestação. Então, a gente sabe que existem vários efeitos epigenéticos no cérebro, inclusive um menor desenvolvimento no nível cerebral, mas também várias marcas de programação epigenética que foram já relatadas nesses casos. Tem 3 artigos aqui, que são a influência do estresse pós-traumático, que tem essa sigla, né, PTSD, estresse pós-traumático, aqui nesse caso, em sobreviventes do Holocausto, aqui nesse caso são indivíduos que são vítimas de genocídios, são sobreviventes de genocídios, e aqui também sobrevivente de genocídio. Todos eles manifestam marcas químicas específicas no gene que controla o eixo HPA, que é o eixo do estresse, que é o que produz cortisol. Olha só, então o filho do sobrevivente do Holocausto, que nunca foi no Holocausto, ele tem características de estresse pós-traumático e tem marcas químicas no gene, lá no DNA do receptor do glicocorticoide, como os pais. Então essa pessoa é como se ela tivesse recebido uma herança daquela guerra. Aqui também, inclusive o último genocídio Tutsi da guerra de Ruanda. Então, essas marcas, elas permanecem. Bom, então para a gente fechar esse conceito todo que eu estava dizendo, a gente tem aqui, o DNA do gene receptor do cortisol, ou seja, aqui está a receita lá no genoma, no DNA, do gene que fabrica
a proteína receptor do glicocorticoide, que o receptor do glicocorticoide se junta com o cortisol para poder fazer a função dele. Isso lá no hipotálamo, tá? Então, o que que acontece? Esse gene tem várias partes, que aqui enumeradas, e essa parte aqui é uma parte rica em CG, que é sujeita a marcas químicas de metilação na região reguladora do gene, ou seja, no promotor, tá? O gene mesmo começa aqui nessa região 2, né, e vai fazer RNA mensageiro a partir desse pedaço aqui do 2, tá? Antes é tudo região reguladora. Mas olha que interessante. Eu vou ampliar essa região para vocês entenderem, porque aqui tem as letrinhas do DNA. E todos esses pontos marcados em vermelho são regiões sujeitos a marcas químicas de metilação, ou seja, podem receber metil, um radical metil. E dependendo da experiência que a pessoa viver, a, a posição vai ser num CG diferente. Por exemplo, na 47, vou dar um exemplo aqui, se for ideação suicida. Na 36, se for depressão, por exemplo, tá? Não que seja exatamente isso, né? Nada é simples. Mas só para vocês terem uma ideia da dimensão disso. E a distância também, porque aqui fica a menos 3.537 pares de base antes do início da transcrição do gene, que é o mais um, aqui. Então, aqui é tudo região reguladora, e essa região é enorme. Então, eu vou ampliar um pouquinho para vocês olharem outras regiões, aqui a região F, né, que é a mesma que eu mostrei para vocês, essa que está em vermelho, mas essas outras eu não tinha mostrado, mas elas estão aqui também, ó. Um D, um J, um E, né, ó. Um D, um J, um E, um B, e assim vai. Então, o que que acontece? Dependendo da situação que eu viver, né, da situação vivida pela pessoa, eu posso ter um ajuste com a aquisição de marcas químicas em posições específicas na citosina precedida de guanina, C com G. Ó, as marcas sempre são aqui no C com G, essas de metilação. Aí, o que que acontece quando tem isso? A proteína reguladora, ela não consegue se ajustar direito, ou não reconhece essa região e muda a expressão gênica. É muita coisa, né? Então, cada marca está relacionada com um tipo de estresse. Por exemplo, síndrome da fadiga crônica numa posição, depressão em outra, estresse pós-traumático em outra, abandono na infância, fome pré-natal, suicídio, eventos adversos na infância. Então, do que vai depender a colocação dessas marcas, esse ajuste na receita, essa adaptação na receita? Vai depender de 3 fatores principalmente. Esse artigo aqui, ele fala muito isso. Artigo excelente, viu? Ele diz que o fato para ocorrer esse ajuste precisa ser um fato marcante, em idade específica e ter a continuidade da experiência. É diferente você passar fome um dia ou você passar fome a gestação inteira, a infância, ou você sofrer abusos na infância uma vez ou durante 7 anos. É diferente. E qual a idade? Ah, eu passei fome, mas eu era idoso. É diferente de quando você passa fome gestacional ou quando você passa fome na infância. Isso muda, tá? Bom, então só para a gente entender qual é a importância disso, porque a gente vai falar muito de câncer, é que essas coisas fazem com que a gente tenha um ajuste para inflamar durante a nossa vida. Então, esse ajuste da inflamação, ele pode ser dado lá no intraútero. Então, eu fui programada para inflamar. E aí, isso pode seguir durante a vida. E depende muito, por exemplo, da presença de estressores, inclusive o estresse psicológico. Ou é um estressor a guerra, é estressor a falta de alimentos, é um ambiente desfavorável, são fatores estressores. Então, o estresse ele pode ser agudo ou crônico. Se ele for crônico, ele pode se tornar pró-inflamatório. E se ele for, por exemplo, esporádico, um estresse fisiológico normal, ele pode ser anti-inflamatório. Então, como é que funciona isso?
Frente à situação de estresse, aqui o hipotálamo ativa a pituitária, que ativa a adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins, e produz o cortisol. O cortisol é recebido lá no hipotálamo de novo pelo receptor do glicocorticoide, aí agora já é a proteína, que é feita por aquelas letrinhas daquele gene que eu mostrei para vocês. E aí dá um sinal assim: pare de estressar. Pronto, fechou. Se isso acontece regulado, que a gente chama de estresse fisiológico, ocorre a ativação do receptor do glicocorticoide e inibição do maior fator pró-inflamatório do corpo, que é o NF-κB. Então, o NF-κB, que é pró-inflamatório, não vai estar inflamando. Ele é fator de transcrição, ele age ativando genes que fazem citocinas pró-inflamatórias, por exemplo, interleucina 6, TNF-alfa. Isso fica regulado, então não inflama. Agora, em compensação, quando eu tenho estresse crônico, eu vivo estressado, dando vários impactos de estresse, minha vida é difícil, eu estou sempre atrasada e preocupada com o futuro, com coisas para resolver, e a gente fica doido, né? Aí a gente ativa a inflamação e aumenta o risco de todas essas doenças que hoje a gente reconhece que são essas doenças do estilo de vida. Mas lembrando que tem a programação epigenética por trás dessa história toda. Gostaram? É bem interessante, né? Bom, eu vou interromper o compartilhamento e vou encerrar este momento nosso para a aula não ficar muito longa, tá bom? Um abraço carinhoso para vocês e eu vou continuar na próxima aula. Um beijo.